Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também, Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exige a peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. Um abraço para toda a família Oral Center. Olha, o programa Conexão de hoje, conversando com o Dr. Léo Pastore Filho, que é médico cirurgião plástico, falando aqui sobre o Dermapen, falando sobre rejuvenescimento, na verdade, e a gente abordou bastante a questão do Dermapen aqui, que é realmente algo que promete muito, né? Isso é muito bom. A gente está aqui com uma expectativa muito grande com relação ao Dermapen. Já está até conversando com o Dr. Léo aqui, vendo se eu acerto uma coisa com ele ali, para ele, né, para ele dar uma melhorada aqui, dar um catado, né, que fala, né, na lataria. Já faz funilaria e pintura, claro. Mas até aproveitando com isso, brincadeiras à parte, a gente está falando aqui dessa questão do rejuvenescimento e a gente falou do Dermapen. Agora, doutor, vamos falar também da questão da utilização do Botox, assunto o qual a gente abriu o programa falando, né, que o procedimento com Botox hoje ele tem sido assim muito, mas muito utilizado pelos cirurgiões em todo o mundo. O procedimento começou para o tratamento de paralisia facial, para equalização, é o neurologista, o dermatologista, o Dr. Carruthers, para fazer uma simetrização dos pacientes que tinham a paralisia facial. Então se aplicava do lado são para tentar ficar movimentando um pouco menos, mais parecido com o lado da paralisia. Então, a partir daí, notou-se que nos pacientes, as áreas tratadas, após o tratamento com a injeção de toxina botulínica, diminuía-se as rugas de expressão e, a partir de então, começou-se a usar com a finalidade cosmética. Então, é um procedimento consagrado no mundo inteiro. Hoje, o que tem, acontecido tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem fomentado que se faça um tratamento mais vamos dizer assim, pleno do paciente. Então, esses tratamentos, os procedimentos ancilares, entram complementando a cirurgia, né? Uma cirurgia de rejuvenescimento facial, uma cirurgia de pálpebra, uma cirurgia de nariz, facelift, a blefaroplastia, a rinoplastia, a otoplastia, a cirurgia das orelhas. E, vamos dizer assim, o procedimento menos invasivo, com menos reclusa com as atividades laborais, o cara pode trabalhar, ele pode tocar a vida dele para frente, pode se apresentar em público com esse tipo de tratamento de uma maneira, vamos dizer assim, com recuperação menor. Então temos a toxina botulínica, para o caso das rugas dinâmicas, onde há uma musculatura embaixo dessas rugas que são paralisadas. Com o passar do tempo, o organismo vai, de certa forma, depositando colágeno ali. E o ácido hialurônico para as rugas estáticas, que se deposita também a partir do momento que se faz uma incisão, uma punção na pele e se restaura essas rugas com esse preenchedor, né? E isso faz com que haja, vamos dizer assim, uma restauração em termos de hidratação da pele, de preenchimento dessas rugas, desses acidentes, vamos dizer assim, que existem com o passar do tempo pelo processo de envelhecimento, contração muscular, flacidez, absorção óssea, absorção de gordura. E a partir daí, se a gente for passar por alguma coisa um pouco mais invasiva, seria o enxerto de gordura, que a gente tem feito também com excelentes resultados, tanto para rosto quanto para mamas. E terminando, o laser de CO2, que ajuda a contrair o colágeno, fazer o resurface, vir essa pele nova, e realmente é o polimento, é a parte da pintura em cima da funilaria que foi feita com esses outros tratamentos. Pupurri. Legal. Agora, você falou o ácido hialurônico, ele é para que tipo de... Rugas estáticas, Quais são essas que não rugas? existe uma musculatura subjacente. Mas a gente acaba, vamos dizer assim, associando os tratamentos. Tecnicamente, de uma maneira, vamos dizer assim, descritiva, seria para suco nasogeniano, para essa absorção da região malar, que tem tanto óssea quanto de gordura, a gente restaura, deixando com que a face fique mais triangulada, a maçã do rosto fique mais proeminente. Nós temos usado também em pacientes que têm uma atrofia da região temporal, ou por absorção de gordura pelo processo de envelhecimento e tal, se faz esse rejuvenescimento
dessa região temporal com ácido hialurônico ou com enxerto de gordura. E uma coisa bem interessante também, que tem uma procura grande, é o lóbulo da orelha, que com o passar do tempo, ela vai sendo absorvida e vai ficando, essa gordura vai sendo absorvida, vai ficando mais flácida. Mais flácida, e maior, que parece que cresce, né? Pois é, a gente restaura isso com a aplicação de ácido hialurônico, né? E até para usar o brinco e tal, quando a orelha tá mais fina. E é uma coisa que chama muita atenção das pacientes também. E já o Botox é para onde você tem musculatura? Para onde tem musculatura. Um outro lugar que a gente usa bastante também o ácido hialurônico é no contorno labial. Então você refaz todo o contorno, essa junção cutâneo-mucosa, o arco do cupido aqui, rejuvenesce. Aquelas ruguinhas periorais, ou seja, em volta da boca, que a paciente queixa que está passando um batom que escorre pela ruguinha, a gente consegue restaurar isso em consultório, de uma maneira super rápida, com ácido hialurônico. Quer dizer, a gente percebe hoje, assim, doutor, que você consegue melhorar bem, né? Trabalhar bem. Hoje a medicina estética dentro da cirurgia plástica evoluiu muito, né? Assim, e o mais interessante, menos invasivamente. Menos invasivamente, com recuperação mais rápida, né? Por isso que tem muitos outros profissionais, né, que estão se propondo a fazer esse tipo de tratamento, só que o que a gente gostaria perante a sociedade brasileira, que isso deve ser feito por especialistas treinados, com substâncias. Não adianta fazer substâncias perenes, acrílico, isso não se usa, tem que se usar ácido hialurônico mesmo, é o mais consagrado pela literatura em nível mundial, né? Só que tem que ser feito com um profissional habilitado, que saiba o que está fazendo e que, mais importante de saber o que está fazendo, que possa estar habilitado para corrigir as complicações dos métodos. Isso é o mais importante, né? E talvez esse conceito precisa estar bem instituído na comunidade. Para que as pessoas já não acreditem mais na coisa, na história do Papai Noel. Né? O americano acredita muito nisso, então ele faz campanhas educativas. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica começou a fazer essas campanhas em outdoor, em veículos de comunicação como jornais e revistas, não só para fazer uma reserva de mercado e privilegiar o especialista, mas assim, pelo bem-estar da comunidade. Exatamente, porque acho que esse aspecto aí do eventual problema que pode surgir, é claro que isso não é a máxima, né? Pelo contrário, é a minoria. Mas se acontece, você tem que ter essa condição. Para aquele que acontece, ele é 100% de afetado, né? Não é? Pois Então, e aí, por isso, a comunidade precisa ter essa noção, a sociedade precisa ter essa noção, porque é ela quem busca o tratamento e vai buscar com gente gabaritada. E assim, na nossa opinião, você poder dispor de todas as ferramentas para tratar aquilo, inclusive as cirurgias, você vai saber indicar aonde você pode parar com um procedimento ancilar, que não adianta fazer demais, e já partir para uma cirurgia, né? Ou eventualmente você faz a cirurgia e você sabe aonde vai ser, onde vai caber exatamente esses procedimentos ancilares para complementar a sua cirurgia. Então, é uma abordagem, vamos dizer assim, muito mais completa em termos de rejuvenescimento para o paciente. Eu ia perguntar aqui, doutor, o seguinte, como é que é essa questão, eu não fiz a pergunta, ainda voltando no Dermapen, e até em relação a esses outros procedimentos, porque existem alguns cuidados que você precisa ter após a questão de sol, exposição ao sol, essa coisa toda. Como é que é a época do ano, verão, inverno? Isso tem alguma variação? Você acha que tem um período mais propício ou não? Como é que é? Então, no começo, por exemplo, o laser de CO2, a gente fazia de março a outubro, de março a setembro. Hoje a gente tem feito de janeiro a janeiro. Por quê? Pelas orientações, o uso da vitamina C, o uso do filtro solar, a gente tem conseguido fazer, mesmo num período de calor, esse tratamento com bons resultados e diminuindo a incidência de, vamos dizer, discromias e alterações de pigmentação. Então, desde que o paciente seja educado, né, com os riscos e o que ele precisa fazer, e ele tenha uma adesividade adequada às orientações dadas, a gente pode fazer absolutamente em qualquer época do ano. Em qualquer época. É interessante porque hoje a gente tem aí essa coisa do microagulhamento, que vem realmente, né, com uma proposta de fazer realmente história aí dentro do rejuvenescimento. E quem né, que pode
passar por um procedimento desse. Existe uma idade mínima, doutor, para você partir para um tratamento nesse aspecto? Você pode fazer até durante a sequela de acne ou eventualmente durante ou logo após o tratamento do Roacutan, por exemplo. O que é interessante que a gente vê em alguns artigos é que o tratamento com esse fator de crescimento derivado de plaqueta, que é liberado e tal, ele muda inclusive a flora e o pH da pele. Então é mais fisiológico impossível. Então pode-se fazer desde adolescente, né, até por conta do acne, né, não é por causa da flacidez, até pacientes com idade mais avançada, com o intuito de melhorar a mancha, aumentar a circulação da parte interna da pele e diminuir a flacidez, pelo menos a quantidade de colágeno. Quando até você mencionou a questão do tratamento com Roacutan, quem faz esse tratamento, não tenho certeza, se você me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que durante o processo do tratamento, acaba saindo mais acne, é isso? Tem uma reação na ele na vai pele. bloquear a parte de resposta da glândula sudorípara e sebácea. Pode ter um período de piora, mas depois acontece, na grande maioria dos casos, a melhora, porque ele acaba secando, né? Mas seca até a região, vamos dizer assim, o líquido que banha os olhos acaba sendo seco. Tem olho seco mesmo. Bem forte. Seca, vamos dizer assim, secreção vaginal, é uma coisa violenta. Por isso que tem que fazer. Para quem usa Roacutan, gostaria de esclarecer aos telespectadores, sempre fazer com dermatologista habilitado e sempre fazer exames de sangue e ultrassom para ver se está tendo algum impacto com a parte de fígado, de rim dessa medicação, porque a medicação é bastante forte. E aí, quer dizer, você já na sequência, você pode partir para o microagulhamento. Na sequência já... E assim, tem alguns artigos que, assim, sem Roacutan, tem feito só microagulhamento com melhora muito importante. Nas cicatrizes? Não, no acne ativo. No acne ativo. Não diga. Que interesse. Poxa, uma outra notícia fantástica, né? Quer dizer, é uma alternativa a mais, né, para o indivíduo, antes de partir para, por exemplo, para essa questão da medicação, que a gente sabe que, e não só isso, ela é extremamente limitante. Tem gente que não pode fazer a utilização. Tem gente que não pode fazer. Acho que tem um índice até importante de contraindicação, né? Não tenho em mente, mas assim, imagino que sim. Tá aí. Portanto, a gente falando um pouco aqui sobre rejuvenescimento com o Dr. Léo Pastor e Filho. A gente já está caminhando aqui para o final do programa Conexão de hoje, mas a gente pode fazer uma avaliação assim, muito favorável, muito positiva para o rejuvenescimento hoje, né, doutor? Claro. E o que vai aparecendo, a gente está sempre antenado, trazendo para casa, para Marília, que atualmente é onde a gente mais fica, onde a gente mais trabalha. E assim, mas assim, o que acontece lá a gente traz para cá e está oferecendo para a nossa população. Tem uma ligação muito forte aí com os grandes centros, né? Muito. Isso é bom. Legal, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Você continua lá no Amigos do Com, né? Amigos do Com. Precisa vir aqui depois para falar. Esse é quase igual um filho. Né? É mesmo, né? Isso aí é difícil de a gente... E esse ano vamos receber utilidade pública municipal. Olha que legal. Vai passar a ser uma instituição de utilidade pública. Estamos vendo um terreno. Muito bom, doutor. É isso mesmo. Tem que avançar nesse sentido mesmo, porque é muito importante. O trabalho que vocês realizam lá é um trabalho brilhante. Não posso, sempre que você vem aqui, tem que ressaltar isso aí pela sua participação lá no Amigos do Com. A gente já teve a oportunidade de fazer um programa de lá e que legal. Fico na torcida aí para que a coisa avance. Você tem as suas coisas, você faz, mas tem que ter responsabilidade social. Se todo mundo fizesse isso, mantivesse a clínica privada e tivesse essa parte de responsabilidade social, a saúde do Brasil ia ser completamente diferente. É isso aí. Oxalá que seja o quanto antes, que amém, as pessoas se sensibilizem. Obrigado, doutor, mais uma vez, uma ótima noite. Obrigado, Marco. Parabéns para você pelo programa e um abraço a todos os seus telespectadores. Boa noite. Boa noite, doutor Léo Pastor e Filho, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa fantástico. Falamos sobre rejuvenescimento, falamos sobre o microagulhamento. Vale a pena você conferir. A gente tem a reprise aí amanhã, logo cedo, às 8 da manhã, ou também pelo Facebook. Você pode compartilhar e assistir o momento que você quiser. Ótima noite, fiquem com Deus. Agradecimentos à Unimed, também conosco Vitalícia e Oral Center Odontologia Especializada. Até a próxima.
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.